Glórias a Deus, louvado, bendito e exaltado seja o nome de Yeshua Yamashia. Que o Eterno, nesta tarde, possa abençoar a vida de cada um dos meus amados irmãos. Irmão, em primeiro lugar, eu quero aqui te saudar com uma boa tarde. São exatamente 1h52. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma boa tarde aos amados irmãos e ouvintes a quem vão ver este vídeo. Hoje nós estamos entrando na quarta parte do segredo da sabedoria. Em segundo lugar, eu quero desejar a todos um Shalom Leikulam, que o Eterno vos abençoe. Amém? Hoje eu quero falar sobre a quarta parte do segredo da sabedoria. O tema de hoje é os reis, portanto, procure a sabedoria. Amados, antes de nós darmos entrada aqui nesse estudo, eu quero fazer uma oração específica. Quando se fala oração específica, é porque se trata de um assunto. Amém? Bendito Deus, eterno, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrando mais uma vez em Tua presença, eu venho te pedir perdão, meu Pai. Perdão pelos meus erros, minhas falhas, meus pecados, atos, transgressões, palavras e gestos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu sonda-me, Tu me conheces, e Tu sabes que sem Ti eu não sou nada. Então, Pai, eu te peço, Pai, tenha misericórdia da minha vida e me ensina, Pai, a ensinar a Tua verdadeira mensagem, pura e verdadeira e não distorcida. Senhor, nunca me deixe interpretar a Tua palavra do meu jeito, mas que por a Tua infinita misericórdia, que Teu Espírito traga a revelação e que vidas venham a ser alcançadas. E eu te peço todo dia libertação para a minha vida e dos meus irmãos que vão ver este vídeo em nome de Jesus. Amados, hoje aqui eu quero entrar na quarta parte, o segredo da sabedoria. Segredo é aquilo que está guardado para com Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Nós sabemos que a revelação pertence a Deus e Deus dá a quem Ele quer a revelação. Eu quero abrir aqui um parênteses para começar a explicar que o homem e a mulher sem Deus não é nada. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós falamos um pouco da parte 1, 2 e 3 sobre o segredo da sabedoria. E hoje nós vamos falar os reis, portanto, procure a sabedoria. Nós sabemos que quem procura acha. Se você procura o bem, você vai colher o bem, vai achar o bem. Se você está procurando o mal, você vai colher, o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu perdi uma chave, estou dando aqui um exemplo. Se eu quero achar a minha chave que eu perdi, eu tenho que procurar, Então nós vemos que o livro de Reis, dentro da Bíblia, é onde vai contar um pouquinho, vai nos dizer a história dos reis, de Israel e de Judá, Então nós vemos que Reis, o primeiro livro dos Reis, ele continua a contar a história dos reis de Israel, israelita, começando dos livros de Samuel. Este livro se divide em 3 partes: a morte de Davi e o começo do reinado de Salomão, o reinado de Salomão, a divisão da nação em 2 reinos, o reino do norte, que é Israel, e o do sul, que é Judá, e a história dos reis que governaram até a metade do século IX. A palavra século, que significa 100 anos, quando a Bíblia menciona século, é 100 anos, antes de Cristo. Neste livro é contada a história do profeta Elias, que combateu os profetas de Baal, Então eu quero desde já te convidar a ler o livro dos reis, para você ter uma noção mais ou menos do que estava acontecendo ali dentro daquela época, daquele tempo, E o segundo livro dos reis
livro que conta a história dos reinos, sendo uma continuação de 1 Reis. Pode ser dividido em duas partes. A história dos dois reinos, desde o ano 850 AC, que é antes de Cristo, até a queda de Samaria e o fim do Reino do Norte, em 721 AC. A história do Reino do Sul, desde 721 AC, até a conquista e destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, que era um rei babilônico, né, em 586 AC, né, ficando Gedalias como governador de Judá. Mas o que tu tá querendo dizer com isso, né? Então nós vemos ali que existiam diversos reis, alguns reis que agradaram a Deus e outros reis que não agradaram a Deus, seguiram o seu próprio coração, seguiram os seus próprios destinos. Então, hoje nessa quarta parte, por isso eu quero falar sobre os reis, portanto, procure a sabedoria, né? Olha o que vai dizer: escutai, reis, e entendei, instruí-vos, juízes dos confins da terra, prestai atenção, vós que dominais a multidões, e vos orgulhai das multidões dos povos. Referência bíblica, Salmo 2, versículo 10, Provérbio 8, capítulo 8, versículo do 15 ao 16. Então tu vê que é algo de interessante, escutar o rei, né? Porque naquela época, quando o rei ele parava para ouvir a voz de Deus, é Deus que o instruía o que ele deveria fazer. Por isso que eu citei aqui que teve alguns reis que agradaram a Deus e outros reis que não agradaram a Deus. Os que agradaram a Deus foi aqueles que deram ouvido à voz de Deus. Então toda vez que você para escutar a voz de Deus, Deus sempre vai te direcionar a um caminho, né? Então, ó reis, portanto, procurem a sabedoria. Quem é a sabedoria de um rei? Deus, né? Então você vê que muitos reis naquelas épocas seguiram seus próprios destinos e outros que preferiram a Cristo, a Deus, melhor dizendo, Deus, né? Porque a palavra Cristo do grego significa ungido, né? Então estamos falando de Deus, né? Escutai, reis, e atendei, prestai atenção. Então tu vê que Deus estava chamando a atenção dos reis, né? Vós que dominais a multidão, e vós orgulhais da multidão dos povos. O domínio vos vem do Senhor e o poder do Altíssimo. Então você vê que naquela época um rei, ele administrava o que? Multidões, né? Então um rei sem Deus, irmão, ele não é nada. O homem sem Deus, ele é o quê? O homem pode estar num nível alto, mas se ele não tiver Deus, como é que ele vai administrar uma multidão, né? Porque quem é alto e tem Deus com ele, o que acontece? É Deus que a mostra, né? Porque quando... Agora eu vou tomar um exemplo aqui. Quando a igreja é uma igreja grande, né? E acontece podridão no meio da igreja, como é que o pastor vai saber? Como é que o pastor vai saber se administrar aquela multidão ali, né? Mas do pastor que tem vida no altar com Deus, é Deus que mostra o que está acontecendo no povo, né? No meio do seu povo. O domínio vos vem do Senhor e o poder do Altíssimo. O domínio vem de quem? Do Senhor. O poder pertence a quem? Ao Altíssimo. Está falando do Criador, de uma teofania, manifestação visível de Deus. Quem examinará vossas obras, prescrutará os vossos desígnios, né? Se, pois, sendo servo de seu rei, não governaste retamente, não observaste a lei, nem seguiste a vontade de Deus, ele cairá sobre vós terrível e repentino, um julgamento implacável, se exerce contra os altamente colocado. Ao pequeno por piedade se perdoa, mas o poderoso serão provados como rigor. Por que está dizendo isso Salomão, né? Vou deixar algumas referências bíblicas. Daniel capítulo 2, versículo 21 ao 37. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 1. João capítulo 19, versículo 11. Né?
algo de interessante que Salomão vem nos orientando com sua sabedoria. Nós vemos que Salomão, ele começa o seu ministério bem, mas no final do ministério de Salomão foi um fracasso, porque Salomão se deixou se levar. Salomão deu brecha para o inimigo, né? Se, pois sendo servo de seu reino, não governaste retamente, não observaste a lei e nem seguiste a vontade de Deus. Olha o que acontece com o rei quando ele não segue a vontade de Deus. Ele cairá sobre vós terrível e repetindo um julgamento implacável, se exerce contra o altamente colocado. Ao pequeno por piedade se perdoa, mas o poderoso serão provados com rigor. Pois o Senhor do universo a ninguém teme, não se deixe impressionar pela grandeza, pequenos e grandes. Foi ele que o fez, contudo se preocupa por igual. Mas aos poderosos reserva um julgamento severo. A vós, portanto, soberano, me dirijo, para que aprendeis a ser sábio e nem pequeis, né? Santos serão os que santamente observam as coisas santas. Aqueles que se deixam instruir encontrarão do que se justificar. Ansia, pois, por minhas palavras, desejai e recebereis a instrução. Referências bíblicas, Lucas capítulo 12, versículo 48, Jó capítulo 34, versículo 17, 19, Provérbios capítulo 22, versículo 2, Jó capítulo 31, versículo 15. Então você vê Deus instruindo Salomão, né? Se Salomão se dedicar na palavra, na lei, né, e procurar a sabedoria, ele é instruído. Quando o homem procura se instruir, né, na palavra que é a lei, Deus nos direciona, Deus nos guia, né? Porque o julgamento vai vir tanto para grandes como para pequenos. Irmão, se você busca da parte de Deus a sabedoria para ser um homem sábio, para ser uma mulher sábia, ela vai te encontrar. Porque Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Santos serão os que santamente observavam as coisas santas. Aqueles que se deixam instruir encontrarão do que se justificar. Anseia por minhas palavras, desejai e receberei a instrução. Quem está ansioso pela palavra de Deus, ou seja, está se dedicando na palavra de Deus, aqueles que estão desejando ser um pregador, um ministro do evangelho, vão receber no tempo certo a instrução de Deus. Por isso, o conselho que eu dou, vai se preparando, porque no tempo certo, quando chegar a tua vez, Deus irá te exaltar e ninguém te parará. E tu saberás que foi Deus que lhe exaltou. Amém? Que Deus assim possa te abençoar em nome de Jesus. Então fica hoje com a quarta parte do segredo da sabedoria. Nós vamos entrar na quinta parte depois e vamos falar sobre a sabedoria se deixa encontrar. Amém? Que Deus assim possa te abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, evangelista Felipe Sinótico. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor.